Bom dia, meus queridos. Acordei mais cedo hoje, como já está se tornando um costume na minha vida, graças a Deus. Está se tornando um costume maravilhoso acordar às 4 horas da manhã para poder ter um tempo de qualidade, ouvir a voz de Deus. E o Senhor tem me dado o privilégio de escrever, de ler as escrituras e poder escrever ali no meu perfil do Facebook. Eu tenho pouco a falar de mim mesmo, a mostrar de mim mesmo, da minha vida na rede social, e eu tenho tudo para falar de Jesus, porque é o que ocupa 24 horas por dia o meu coração. Graças a Deus por isso. Eu que já fiz tantas coisas erradas em relação ao meu Deus, em relação às pessoas que me cercam. Já entristeci corações, já entristeci pessoas que eu não podia ter entristecido. Já falhei com pessoas com quem eu não podia ter falhado. Mas o Senhor está me dando a possibilidade de reconstruir todas as coisas à medida do possível. Tem coisas que não serão mais reconstruídas. Eu vou ter que lamentar, viver com algumas lembranças, com algumas coisas. Mas o que me impulsiona é a perspectiva de uma nova vida, de um novo começo, de uma nova situação. É o que me motiva a permanecer. Graças a Deus por esse recomeço, pela graça de Deus que contraria todas as expectativas humanas em nos dar a condição de recomeçarmos os nossos passos. E cada passo dado é um passo. Cada passo que a gente dá nessa caminhada com Cristo é um passo cheio de esperança para uma nova vida, para um novo momento, para vivermos aquilo que a gente nem imaginava, que supera as nossas expectativas. E já tem algum tempo que o Senhor tem feito algo na minha vida. Eu voltei a pregar a palavra em comunidades terapêuticas. Eu tenho visto Deus agir na vida daqueles homens, não só através de mim. Tem alguns irmãos que, graças a Deus, entendem o chamado, entendem o valor de realmente resgatar vidas das mãos do diabo, das mãos das trevas, e têm se colocado como ferramentas para resgatar estes homens das mãos do diabo e trazê-los para a presença de Deus. Eu tenho visto a mão de Deus agir. Isso me estimula cada vez mais a fazer este trabalho, esta doação, com muito esmero. Eu tenho ouvido aos poucos que as interações que eu faço aqui nas redes sociais também têm trazido conforto e alento aos corações de algumas vidas, têm trazido esperança para algumas vidas. E eu que já signifiquei frustração de algumas pessoas, que eu já signifiquei decepção de algumas pessoas, agora andando com Jesus de fato e de verdade, eu posso ser o oposto. Eu posso representar para muitas pessoas uma esperança e, enfim, coisas que trazem cura para o coração e para a alma de pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Andar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, se você realmente andar com Jesus. Não andar com religião, não seguir apenas ritos, mas que o rito seja um meio para você encontrar o Senhor Jesus de fato e de verdade. Mas Jesus não está preso a ritos.
Jesus disse que se você buscá-lo a partir de sua casa, clamar pelo seu nome, sem precisar de ritos, apenas tendo um coração desejoso por conhecê-lo, clamar o seu nome, clamar o nome de Jesus, ele se revelará. Você precisa ter um pouco de paciência e perseverança. Assim tem sido comigo, queridos. Às vezes a gente vai orar ao Senhor e naquele momento parece que Deus está em todos os lugares, menos na sua vida, menos naquele ambiente. E de certa forma é dolorido. Às vezes você ora e espera que as coisas ao seu redor vão mudar, como num passe de mágica. Não acontece as coisas do jeito que você imagina, da forma como você gostaria. E isso causa um certo desespero em seu coração. Isso parece que quer fazer você desistir. Mas a verdade que o Senhor falou ao meu coração novamente, mais um dia onde o Senhor precisa repetir as mesmas coisas que volta e meia o Senhor fala. Eu preciso que você morra, gente. Eu preciso que você morra. Este homem que decepcionou pessoas, este homem que falava uma coisa, não cumpria, esse homem que era egoísta, esse homem precisa morrer, para que nasça um segundo o caráter de Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo. Um que não tem afeições próprias, mas um cujas feições, cujos traços, igual um filho tem os traços de seu pai, de sua mãe, um filho que tem os traços de Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para ele e digam: você tem origem. E eu consigo enxergar, aleluia, os traços de Jesus Cristo na sua vida, nas suas feições, no seu tom de voz, no seu timbre de voz, nos seus trejeitos. Um discípulo de Jesus, ele, como Pedro, que estava próximo de Jesus, e por causa do seu jeito de falar, o seu jeito de olhar, o seu jeito de agir, ele disseram: este homem é um deles. E veja que Pedro ainda faltava muito para ser realmente parecido com Jesus. Mas a associação, o fato dele estar andando todos os dias com Jesus, tornou muitas coisas características da pessoa de Jesus, passou para ele, sem que ele talvez nem se desse conta. Pela insistência de Jesus, não a de Pedro, mas de Jesus, de fazer com que aquele homem, ainda incompleto, ainda inconstante, ainda presunçoso, ainda arrogante, permanecesse com ele. Tanto que Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu, cirandou a tua vida. Mas Pedro, eu roguei por ti, para que você não desfaleça. Então a insistência de Jesus para que Pedro estivesse perto fez com que Pedro copiasse muitas coisas da pessoa de Jesus Cristo. Então por isso que nós precisamos permanecer firmes. Então tem dias que a gente vai orar, não sente nada, parece que Deus está perto de tudo e de todos, menos de você. Aquilo te causa uma tristeza, aquilo que te causa um desconforto, mas é necessário. É necessário para que nesses momentos, querido, é onde Deus é glorificado em nossa vida. Quando o Senhor não parece estar perto de nós, embora esteja, mas nós estamos ali em obediência, com os nossos olhos em lágrimas, em pranto, desejando a comunhão com o Pai, no lugar certo, na hora certa, com a petição certa, com o coração certo, na presença daquele que a gente almeja mais do que tudo na nossa vida, a presença de Jesus Cristo. Então hoje o Senhor disse, com tantas coisas eu tenho abrindo meu coração com Deus, o Senhor disse: eu preciso te fazer passar por isso, porque você precisa morrer, aquele velho homem precisa morrer, para que um novo possa nascer. Eles não conseguem coexistir pacificamente. Um precisa estar sepultado e o outro precisa estar vivo. E para que o velho Jair morra, o Senhor precisa matá-lo através dessas circunstâncias que me afligem, que me enfraquecem.
que me levam a depender dele cada dia. Se eu oro hoje uma hora tem se tornado pouco. Então, quanto mais tempo eu passo em sua presença, mais eu me fortaleço, mais eu me alimento da sua presença. E agora, vindo trabalhar junto com meu filho, o Senhor revelou algo ao meu coração sobre esses momentos de aflições pelas quais a gente passa quando a gente se dedica a buscar ao Senhor. Pelos momentos onde você imagina que vai descer uma torrente de águas e muitas vezes você se sente num deserto. Mas são nesses momentos, queridos, esses momentos que Deus usa para que nós simplesmente implodamos por dentro, para que o velho homem finalmente encontre a morte gradativa de si mesmo. O caminho para a cruz é isso. Andar com a cruz é caminhar para a morte de nosso ego. E se o Senhor não nos afligir, nós não morreremos. Vindo para cá, o Senhor falou: embora os homens tiveram a atitude de levar Jesus à cruz, a palavra diz em Isaías que ao Senhor agradou moê-lo. Quem moeu Jesus na cruz? O Senhor Jesus, no Getsemane, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. E o Senhor Jesus não, o Pai não poupou o seu Filho de tomar o cálice da ira de Deus, o cálice que afastaria o homem dos pecados e assim promovendo a purificação, a regeneração da humanidade. O cálice que, se fosse derramado sobre nós, nos consumiria por completo e nos afastaria eternamente de Deus. Este cálice foi o cálice que Jesus, por amor a mim e a tua vida, bebeu. Foi o cálice da ira de Deus. Enquanto que algumas horas antes, o Senhor tem oferecido aos homens o cálice da comunhão. Ele nos deu o cálice da sua comunhão e bebeu o cálice da ira. O cálice da nossa inimizade contra Deus, ele bebeu. Porque se eu e você bebêssemos, queridos, jamais estaríamos reconciliados com o Pai. E Jesus bebeu este cálice. Então, o Senhor Jesus disse que ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele não foi morto pela mão dos homens. O Senhor Jesus me fez lembrar quando Deus pede a Abraão sacrificar Isaque. Então o Senhor me fez lembrar claramente, naquele momento que seria uma alusão da crucificação e da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pai precisava matar o filho. Era Abraão que tinha que matar o seu próprio filho. Então, querido, o pai precisa matar o filho para que o filho renasça, aleluia, depois desta morte. Então Abraão precisava sacrificar o seu próprio filho. O pai mata o filho, mas não o mata, querido. Não o mata. Não o mata para algo ruim. O pai mata o filho para que este filho ressurja, aleluia, como Jesus Cristo ressurgiu, maravilhoso, resplandecente, imortal, eterno. Então é isso, querido. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se rende ao Pai. Então, se quisermos andar com Deus, precisamos saber que o próprio Pai nos levará para a morte. E como aconteceu com Jesus, onde a palavra diz que ao Senhor agradou moê-lo, não porque é um Deus sádico, mas porque Deus, tendo a vida de seu filho sob seu controle total, Deus poderia ressuscitá-lo para uma nova vida, para um novo viver, para um novo momento. Se você está sendo morto por Deus, saiba que a ressurreição
é a coisa mais certa e mais maravilhosa que haverá na sua vida.